Você falou um negócio no seu Instagram, tipo, a gente não deve tratar a obesidade, a gente deve tratar o paciente. O que isso quer dizer, cara? Onde as pessoas erram na hora de tratar a obesidade, assim? Cara, não sei se é bem por aí que você quer ir, mas eu diria o seguinte: eu acho que chegar para um paciente que tá obeso e falar assim, ó, você precisa comer menos e gastar mais, é a coisa mais idiota que você pode falar. Porque, cara, é igual chegar você pra mim e falar assim, Nico, como é que eu vou pra Itália? Eu falo, cara, vai pra Europa. Mas não é meio óbvio. Sabe? Você fala assim, cara, eu fui no show do Metallica, tava cheio. Sério, tava cheio? Por quê? Ah, porque tinha bastante gente. É uma coisa lógica. Tava cheio por quê? Porque a banda é boa, os caras venderam tudo em ingresso. Entende? Assim, tipo, a questão do emagrecimento, ela não é o que fazer, é o como fazer. Então, onde que mora o problema? Eu preciso fazer restrição energética e aumentar gasto energético. Fato. Agora, como que você vai fazer isso aí, meu irmão? Aí é anos de estrada. Então, quando você pensa do paciente com sobrepeso e obesidade desse aspecto mais humano, você entende que ele... Cara, você falar para ele comer menos e não falar nada é a mesma coisa. Porque a obesidade dessa pessoa, às vezes, começou na gestação. Entende? Então, veja. Hoje, o que a gente tem mais ou menos as coisas apontando? A gente não pode afirmar como verdade absoluta. Cientificamente, a gente tem que ser muito cuidadoso. Mas a microbiota da mãe, o intestino da mãe, se é saudável ou não, interfere na microbiota da criança em mediadores, vamos chamar assim para ficar mais fácil assim, sinalizadores da saciedade na criança. Olha que interessante. Mas eu vou dar um passo atrás. O espermatozoide do pai, se está inflamado ou não, altera regiões do cérebro da criança que vão estar envolvidas com a saciedade. Então, olha como isso é profundo, cara. Os caras fizeram um estudo muito interessante, que eles pegaram os caras e analisaram as assinaturas epigenéticas do espermatozoide desses caras. O que são assinaturas epigenéticas? Epigenética, epi, é estar acima da genética, né? Então, são as ilhas de citosinas, que é a diferença de citocinas, é aquilo que a gente aprende na faculdade, A com T, C com G, Uhum. sabe, de genética. Então, em alguns pontos, a gente pode metilar esses A com T e C com G, de modo que você tem a genética, mas a metilação silencia a tua genética, certo? Então, eu tenho o meu DNA e eu coloco um grupo metil nele, a minha genética fica silenciada. Então, eu Perfeito. tenho DNA para ser obeso, mas desde criança me ensinaram a comer bem e eu vou silenciando esse gene obeso. Vamos dizer bem, de um jeito bem, né? Então, o que acontece? Esse pai que tinha o espermatozoide inflamado, depois que ele fazia uma bariátrica e emagrecia, os pesquisadores viam de novo o espermatozoide dele, um novo espermatozoide. E era um espermatozoide de magro. Porque a genética é a mesma, mas as assinaturas epigenéticas acima da genética estavam mudando. A maneira como esses genes podiam se expressar, tá? Então veja, é totalmente diferente um pai que engravida uma mãe com sobrepeso e um pai que emagreceu e engravida uma mãe. Curiosamente, os lugares mais afetados dos espermatozoides vistos pós-cirurgia bariátrica eram no centro de saciedade do hipotálamo. Olha como é louco. Pô, isso é muito interessante, Olha cara. como é louco isso. Aí esse cara, imagine se ele não faz a bariátrica e Uhum. ele conhece outra mãe com sobrepeso. Vamos imaginar essa historinha. Ele não fez bariátrica nenhuma, ele tem os espermatozoides inflamados. Vamos chamar assim só para facilitar a linguagem e os técnicos que me desculpem. Então, esse cara conhece uma mãe gordinha também, que tá com a microbiota daquele jeito que eu te falei. E ele fecunda essa mãe. Então, essa criança, ela já vai. Aí a gente vai ter os momentos críticos da microbiota, se vai ser parto normal cesárea, se vai ter aleitamento, enfim. Mas essa criança já vai crescendo porque os pais não ficaram gordinhos por acaso. O ambiente, o que tem na geladeira, o que tem no armário também, entendeu? Então ela já nasce com essa predisposição em um ambiente que diz assim, ó, abra a felicidade, atrelado a um refrigerante, ou é impossível comer um só, atrelado a um salgadinho, entende? Então, essas pistas, esses gatilhos mentais vão incorporando da biologia dela com o comportamento. Aí que nós vamos chegar lá nas escolhas, intelectual e emocional. Perfeito. Então, essa criança que já nasce com uma disbiose, com um problema intestinal, uma hora ela vai comer mais do que devia, ela vai aumentar os seus estoques de tecido corporal adiposo, então vai ter hipertrofia do tecido adiposo, e quando eu tenho hipertrofia do tecido adiposo, eu tenho uma oclusão dos vasinhos que irrigam o meu tecido adiposo, ou seja, como se eu apertasse aqui nessa mangueirinha, não vai passar mais nada, Entendi. entende?
Porque hipertrofiou e os vasinhos começam a se comprimir. Então não chega mais oxigênio para o tecido adiposo. Entende? Esse tecido adiposo sem oxigênio, sistema imune. Pera aí, estão ferrando com a gente tá sofrendo. Então o corpo não sabe se você tá com obesidade ou tá sofrendo um ataque de bactéria. Entende? Caralho. Então esse tecido adiposo vai hipertrofiar e vai mandar esses mensageiros inflamatórios, aí vai inflamar todo o corpo, que a gente já viu. E essa pessoa inflamando o sistema muscular dela, as mitocôndrias, ela vai ter dificuldade para queimar a gordura. Então, quando você chega para um paciente que tem todas essas histórias, desde a gestação, um ambiente, cresceu com, assim, cara, tomar um achocolatadinho à tarde, sabe essa coisa afetiva? Sei. Só que essa pessoa já veio de uma genética complicada. Ela não é que nem a gente, sexo feminino. Então, você pensa, o homem tem mais testosterona, a testosterona aumenta o metabolismo, né? Então, ela é mulher, de repente, cara, lá pelos seus 15, 16 anos, surge o Instagram e tá todo mundo com a barriga chapada e ela quer se incluir nisso. Aí ela chega no nutricionista e fala assim, cara, eu quero ficar assim. Aí o nutricionista entra nesse jogo, sem conhecer a história dela. Nem pergunta se ela foi amamentada, nem pergunta se os pais têm sobrepeso. Aí simplesmente, como eu brinco, passa o facão na dieta. Assim, ó, fiz aqui, ó, você tá comendo 3.000 calorias, vamos passar 1.500, você vai emagrecer. Cara, você ignorou todo aquele histórico. Então não vai dar certo. Entende? Então, por isso, cara, que eu acredito que uma dieta para emagrecer, ela tem que ter número 3 características principais. Ela tem que ser, e eu ensino bastante isso, cara, eu repito e repito, ela tem que ser qualitativa, ela tem que ser progressiva e inclusiva.